Os últimos acontecimentos têm feito eu lembrar de coisas passadas que eu vivi, que eu ouvi, que me chamou a atenção, e parece que vem à tona com os acontecimentos. Uma vez, há mais de 20 anos atrás, acho que uns 30 anos atrás quase, eu estava em Guararapes, na rua João Pinheiro, na Assembleia de Deus de Madureira, participando de uma festividade. O tema da festividade era: "E quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra?" E aí ia lá um cantor, vai achar fé na terra porque nós é crente, porque vai acontecer isso e aquilo. Aí vem o pregador: glória a Deus, a gente está cheio de poder, a terra está cheia da glória de Deus. Uma cambada de falso profeta. E aí chegou na hora do pregador, que o pregador era o meu pastor, da igreja que eu congregava. Ele leu a Bíblia, dentro do tema, e diz: Jesus não vai achar fé sobre a terra. Eu falei: caramba, não entendi nada. Como que todo mundo está falando que ele vai achar fé na terra? E agora chega o pastor e fala que ele não vai achar fé na terra. Falei: bom, vamos ver o que o pastor da igreja vai falar, né? Que era um período que o pastor que está lá agora tinha saído e tinha vindo do pastor. E aí quando o pastor pegou o microfone, o pastor da igreja, falou: Jesus não vai achar fé na terra. E isso me chama atenção agora. É só a gente olhar pelas redes sociais dos pessoas evangélicas, né? Parece que evangélico agora nem tem muito a ver com cristão, porque parece que a coisa mudou completamente. Mas você vai ver muita confusão. Quando não é confusão política, assim tem alguma propaganda de igreja, alguma propaganda das pessoas cantando lá, vendendo o peixinho dele, mas você vai rolar mais para baixo, ou você vai encontrar uma confusão política, ou você vai encontrar uma propaganda de jogo de bet, que é uma coisa também que tem prejudicado muitas vidas, e na minha opinião, o cristão não devia fazer propaganda dessa coisa. Ganhei tanto, rendeu tanto, e o coitadinho vai lá e coloca o dinheirinho dele lá que já não tem, e aí fica mais pobre que é, sofre, fica devendo. Então isso não é coisa de crente. Mas o que eu queria falar também sobre a dureza de coração do ser humano, todos eles de igual modo. Nós sabemos que o presidente, o ex-presidente, está preso, está sofrendo, está doente, a família sofrendo, o Brasil inteiro, muita gente sofrendo, né? Eu não votei nele, mas tenho compaixão, oro por ele, como cristão, oro por ele. Gostaria de ver ele vencer esse obstáculo, essa dificuldade. Quando o Lula foi preso, eu também não tinha votado nele. Eu também orei por ele, tive compaixão, porque ele está com dor, e aqui a Bíblia diz que nós devemos orar pelas pessoas que estão aflitas. A gente tem que ter compaixão, a gente tem que pedir a Deus, né? A Bíblia fala no livro de Romanos, nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Então a gente vê, né, que muitas pessoas, você vê aí pessoas fazendo confusão, mas você não vê ninguém orando e nem pedindo oração para que Deus venha abençoar o ex-presidente, a família dele, acalmar a dor, né, aliviar a dor dele. Você não vê ninguém falar isso. Então isso me traz na minha mente que é exatamente o que Jesus falou, né, que os irmãos pregaram na igreja Assembleia de Deus Madureira em Guararapes há quase 30 anos atrás. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Você acredita que as pessoas estão orando a Deus para abençoar as pessoas? Que estão com temor no coração? Ou as pessoas estão todas confundidas, uma confusão grande? Gente, lembra, você que está aí zombando, dando risada do homem que está preso, que está sofrendo, que lá atrás alguém também riu do homem que estava preso, estava sofrendo, e hoje tem muita gente daquele grupo que está lá, tá bom? A gente que acompanha a internet e vê como está a situação. Mas as pessoas dizem: mas a gente zomba, a gente critica o que Deus está fazendo. Na verdade, às vezes não é Deus. Eu quero ler um versículo bíblico, né? Porque, é claro, Jesus disse, e o que ele disse está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 13, e eu quero ler uns versículos aqui, a partir do 1. Ó. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhes falaram dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios dele. Quer dizer, matou lá os galileus, misturou o sangue com o sacrifício, e as pessoas estavam comentando sobre esse assunto. E olha que Jesus diz:
respondeu: Pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os galileus, para terem participado de tais coisas? E olha, o versículo continua, versículo 3. Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Os galileus sofreram. Os poderosos lá misturou o sangue dele no sacrifício. Só que se vocês não se converterem, todos vocês vão perecer de igual modo. Que diz? Vamos para frente, versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vocês acham que aqueles 18 homens, aquelas 18 pessoas que caíram a torre de Siloé em cima deles, que mataram eles, vocês acham que eles são maior pecador do que todos os moradores de Jerusalém? Verso 5. Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Entendeu? Então não adianta alguém estar rindo, sorrindo, de alguém que está sofrendo, de alguém que está passando por dificuldade, de alguém que está com dor, de alguém que está sendo perseguido ou está pagando por algo que fez, porque Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Na hora da dor, né? A Bíblia diz lá em Tiago, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Nós não sabemos o que está acontecendo. Só que se nós lermos lá, você pode ler lá no livro de Amós. Amós, Deus mesmo dava o povo para que eles guerreassem contra o povo, por causa de algum motivo, só que tinha que julgar com justiça. Lê lá Amós, o livro de Amós, lê aquele livro lá que você vai ver. A pessoa julga com injustiça, mata, destrói, queima os ossos, mas um dia Deus falou, ó, eu tenho um mal contra você, tá? Eu tenho uma coisa contra você, porque você não teve misericórdia. Presta atenção, pense bem, acha que aquele pessoa que está sofrendo, preso, passando dor, é melhor do que você? Está com essa confusão toda aí? Não acredito. Confie em Deus, espere em Deus, ora para quem está sofrendo, orai uns pelos outros.